Olá, boa noite. Você está no Ponto e Contraponto. Eu sou Lauro Lima e no programa de hoje o assunto é eleição 2020. O que muda no pleito esse ano com a pandemia da Covid-19? A partir de quando começa o horário eleitoral, hein? Vai ser permitida a realização de comícios? Quais os protocolos que serão adotados para manter a segurança no dia da votação? Quem responde essas e outras muitas questões é a desembargadora do Tribunal Regional Eleitoral, Jamile Coelho. Doutora Jamile, boa noite, bem-vinda ao nosso Ponto e Contraponto. Boa noite, Lauro. Boa noite a todos e a todas. Estou à disposição. Só para reforçar, você está acostumado a nos assistir, a nos ver usando a máscara. Hoje, excepcionalmente, estamos os dois aqui sem a máscara. Foi um pedido da própria entrevistada, mas mantendo todos os protocolos exigidos pelas autoridades de saúde. Não é verdade, doutora Jamile? Isso aí, estamos respeitando o distanciamento. Doutora Jamile, nós estamos, inclusive, começando o nosso programa de hoje 20 minutos após o encerramento do prazo para o registro das candidaturas. Vamos lá. Como foi esse... Já dá para se ter uma ideia? Já dá para a gente traçar aí uma geral desses registros ou ainda é cedo? Ainda é cedo, a gente não tem as estatísticas, mas agora que começa uma boa parte da guerra, digamos assim, entre partidos e candidatos, porque recebidos os registros, o prazo fatal se encerrou, recebidos os registros, os juízes eleitorais, quem tem a competência para julgar nesse tipo de eleição são as zonas eleitorais, os juízes titulares das zonas eleitorais, então eles publicam um edital e a partir daí o Ministério Público, os candidatos, coligações ou partidos políticos, lembrando que esse ano não temos coligações para as eleições proporcionais, Isso, só nas majoritárias. Isso. Eles têm legitimidade para entrar com ação de impugnação de registro de candidatura. E o próprio eleitor, qualquer pessoa natural, pode informar também dentro desse prazo de 5 dias a partir da publicação do edital, as notícias de inelegibilidades. Então, a partir daí você pode trazer toda uma gama de situação de que o candidato que tem pedido o registro de candidatura pode ser inelegível. O que pode, por exemplo, gerar aí um pedido de impugnação de candidatura? Pode rejeição de contas no Tribunal de Contas do Estado. Né? Já tem alagoano nessa situação, né? Tem muita gente. Tem muita gente, eu não posso citar nomes aqui, e essa lista ela está disponibilizada, né? O TCE informa ao TRE, que disponibiliza para as zonas eleitorais, pode ter sido alguma condenação por abuso de poder econômico, abuso de poder político, abuso de poder, uso indevido dos meios de comunicação. Tem uma série, quase o alfabeto inteiro, na Lei 9.504, e na lei das inelegibilidades, na 6490, é uma lei complementar, e ela traz todas essas circunstâncias em que o candidato não pode ser candidato, né? Que o pré-candidato não pode ser candidato. Então, eu sugiro que assim, tanto os partidos políticos quanto os candidatos, eles tenham um corpo jurídico robusto e uma assessoria contábil, que isso é muito importante. Já faz muito tempo que a eleição deixou de ser amadora, ela se profissionalizou. Principalmente nos últimos anos, que os recursos utilizados para o financiamento de campanha, na sua grande maioria, público, né? Então, assim, a gente tem uma série de requisitos na legislação para cumprir. Então, é importante que os candidatos estejam amparados, porque são diversas as causas de inelegibilidade. Eu gostaria de lhe perguntar, você tem uma coisa que eu não entendo muito, que é o seguinte: a pessoa, mesmo com problemas junto à justiça eleitoral, mesmo assim, ele acredita que pode ser candidato e ele luta até o fim para que essa candidatura... O que passa, sei lá, na mente de uma pessoa? Porque tem pessoas conhecidíssimas aqui no mundo político alagoano que estão proibidas de disputar essa próxima eleição por conta justamente disso, de imbróglios com a justiça eleitoral. No entanto, estão lá com o seu registro de candidatura. O que isso acontece, doutora? É uma opção política, né? É um desejo do candidato. E a lei 9.504, assim, amparando do desejo do candidato e também amparando o princípio da presunção de inocência,
ela garante que o candidato tenha as condições de fazer campanha até o final do trânsito em julgado do indeferimento do registro. E se essa pessoa, porventura, ela se elege, como já aconteceu, e depois acontece já o trânsito em julgado e aí a pessoa é condenada, o que acontece? Aí ela perde o mandato, dependendo da ação que se entrou contra ela. Nós temos diversas ações, temos ação de investigação judicial eleitoral, temos recurso contra a diplomação. Então, assim, já é quando o candidato está diplomado, né? Se isso acontece, se o trânsito em julgado ou uma situação excepcional acontece durante o pleito e antes da diplomação, e tem os mandatos cassados. E aí, a depender, alguns registros, alguns votos são anulados, né? Os votos que foram dados àquela legenda. Tem uma jurisprudência muito recente do TSE, recente de 2, 3 dias, de que mudou a forma, esses votos dados a essa pessoa que estava inelegível, ele é excluído, então há uma retotalização dos votos. Então explica melhor isso, doutora, porque muda tudo, então, Muda tudo, principalmente se for na eleição proporcional, você muda o quociente eleitoral e você muda o quociente partidário, que é um cálculo bem complexo, né, que você divide a quantidade de votos válidos pelo número de cadeiras existentes. Pode tirar, inclusive, até mais gente, né? Pode tirar. Pode atingir pessoas que não tenham sido condenadas, mas assim, é um conjunto. Então, né? Isso é um alerta, inclusive, para as próprias agremiações partidárias que aceitam essas pessoas, né, apostando que vão vencer não somente a eleição, mas também a disputa na justiça eleitoral, né? Sim, eu acredito que as pessoas que entram na justiça com o pedido de registro de candidatura, elas têm pelo menos uma esperança, né? Só que a legislação ela vem ficando mais coesa e mais rígida. Por exemplo, em caso de indeferimento de registro, cassação, renúncia, exceto morte, que aí você pode mudar realmente até as vésperas do pleito, você só pode mudar o candidato até 20 dias antes da eleição. Isso para evitar exatamente essa complicação para o eleitor, porque vota e é o voto perdido, digamos assim, e aí a Justiça Eleitoral tem exigido mais responsabilidade dos partidos. Tanto que, como é uma eleição passada e um fato público, o ex-presidente Lula, ele desistiu no prazo limite, porque realmente ali não se tinha certeza nenhuma jurídica se ele iria ou não conseguir o registro de candidatura, então foi substituído. Esse caso pode ser comentado porque é nacional. Claro, sem dúvidas. Né? Então, o partido teve ali a responsabilidade de trocar o candidato. Né? Agora, quando isso acontece, doutora, por exemplo, e não há tempo de fazer a substituição do nome na urna de certa forma, o eleitor ele não estaria sendo induzido de forma errada a votar naquele candidato que foi substituído? Esse prazo de 20 dias é exatamente para isso, exceto no caso de falecimento, que aí é uma coisa que ninguém pode prever. Então, em caso de falecimento, dependendo do prazo, realmente não dá para substituir. Então, vai um candidato no lugar do outro com o número do falecido. Mas esses 20 dias, e é exatamente por isso, e é para trazer a responsabilidade para o partido e para o candidato, você quer mesmo concorrer, porque senão você vai sair e não vai mudar. Né? Não vai ter a possibilidade de troca. Então é isso que a eleição, as resoluções têm feito. E aí, Laura, peço licença para lhe dizer também em relação à questão do registro. Eu sou presidente da Comissão Institucional de Participação Feminina no âmbito da Justiça Eleitoral. E a gente promove o respeito à participação da mulher, não só na instituição, TRE, né, e zonas eleitorais, como também na participação política. A gente quer fomentar isso. Quero falar mais a respeito disso no próximo bloco com a senhora, para a gente esmiuçar esse assunto, a participação feminina, tanto no âmbito de eleitor, como também nas cortes, tá? Daqui a pouquinho, depois do nosso intervalo, tá bom, doutora? Dá uma paradinha rápida com o nosso ponto e contraponto. Daqui a minutinho a gente volta. Assunto: eleições 2020. Até já.